Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Estamos iniciando mais um chimarrão, Bíblia e oração, culto online da Santa Semente. Tempo de nós orarmos juntos, nos conectarmos uns aos outros, nos achegando à presença santa de nosso Deus, buscando nele refúgio. Que você possa abrir seu coração a Ele, colocando suas ações de graças, seus pedidos, seus clamores na presença do Pai. Ele é nosso Pai, Ele nos ama, quer derramar bênçãos sem medida sobre nossas vidas. E nesse momento também, nós clamemos pelo toque de Deus, toque do seu poder, o Espírito Santo, para que nós possamos meditar na sua palavra e sermos por ela, assim, alimentados na fé. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a instrução de Jesus. Assim como nós precisamos do alimento diário, várias vezes por dia, né? Assim também nós precisamos da palavra de Deus para permanecermos em pé. Vamos orar ao Senhor, vamos consagrar a Ele este nosso encontro. Ore comigo, se prostre na presença do Senhor. Peça a direção do Espírito Santo sobre este pastor que estará aqui ministrando a palavra de Deus, sobre todos nós que estamos conectados, assistindo esta live. Oremos. Amado Deus, nós te damos graças pelo dom da vida, te damos graças por mais essa oportunidade de nos achegarmos diante de Ti com orações, louvores, ações de graças, clamores. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti reconhecendo que nada somos sem Ti, precisamos de Ti. Reconhecemos também diante de Ti, ó Pai, que somos falhos, somos pecadores. Por isso que nós clamamos, ó Deus, tem misericórdia de nós, Teus filhos. Perdoe os nossos pecados. Perdoa-nos, limpa-nos, sara-nos de toda a ferida. Livra-nos de toda a escravidão que o pecado pode estar causando em nossas vidas. Conceda-nos o Teu perdão, livrando-nos do peso da culpa e nos impulsionando assim a uma vida nova, sob o Teu cuidado, sob a Tua direção, segundo a Tua vontade, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e ouça os nossos clamores, nossas orações. Nos permita se achegarmos diante de Ti, abrirmos nosso coração a Ti e sermos assim alimentados por Ti, ó Deus. É o que nós te pedimos, Jesus. Unicamente em Teu nome. Amém. Dona Vânia, seu Írio, Ítalo, boa noite, família. Jesus os abençoe. Dona Rosane, seu Aparício, pessoal lá de Iruá, Jesus os abençoe. Maria Luísa, família, Jesus os abençoe. Dona Diva Vinhas, bênção de Jesus sobre seu lar, sobre sua vida. Dona Diva está pedindo oração. Lembrando aqui, aqueles que tiverem pedido de oração, coloquem nos comentários, a gente vai anotando aqui, para que depois da pregação da palavra a gente possa estar, então, orando por essas intenções, orando por essas pessoas. Seu neto, seu Aparício, Jesus o abençoe. Vovô Dalice, os vovô Dalice conectados conosco. Quero acolher você com um versículo bíblico que vem a nós através da primeira carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses. Capítulo 3, o versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o
o versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas nossas privações e tribulações. Paulo acolhe o retorno de Timóteo, que esteve junto a esta comunidade. E ao ouvir o relato de como aquela comunidade perseverava na fé, como eles cresciam, como eles se mantinham firmes, como eles estavam maduros na fé, Paulo se alegrou grandemente. Veja o que ele diz aqui, que esse foi o consolo, foi o que alegrou a ele, mesmo passando por muitas privações, apesar de estar passando por muitas privações e tribulações. O apóstolo Paulo, ele se alegra e glorifica a Deus pelo alcance, pelo sucesso da propagação do evangelho entre as pessoas, naquela comunidade. Para ele, isso era mais importante que a sua própria vida. Veja, ele estava passando por tribulações, ele estava passando por privações, mas ele se alegra. É como se ele renovasse suas esperanças, recebesse uma injeção de ânimo ao saber que aqueles a quem ele anunciou o evangelho não só se mantêm na fé, mas estão crescendo, estão mais maduros, estão mais firmes na fé. Louvado seja Deus por isso. Aprendemos com isso que o nosso olhar, nossa vida deve estar focada em Deus e nos seus feitos entre nós, entre nossos queridos. Isso faz com que nós encaremos com outros olhos as privações ou tribulações que surgem diante de nós. Permaneça firme na fé, com os olhos fixos no Senhor, e nele nós temos vitória. Vitória sobre todas as tribulações e aflições que possam surgir por aí. Ele nos conhece, e dele vem o conforto, dele vem a paz. Ele é o nosso Pai, Pai zeloso, que cuida de nós. Amém, queridos? Dona Maria, boa noite. Jesus abençoe seu lar, oração pela sua família. Quem mais tiver, se alguém mais tiver intenções de oração, coloque aí nos comentários, a gente vai estar anotando aqui, e depois da pregação da palavra, a gente vai estar orando por estas intenções, por esses pedidos. Na certeza que o Senhor é conosco, Ele nos conhece, está ouvindo nossas orações e pronto a derramar bênçãos, e bênçãos sem medida sobre nossos filhos e suas filhas. Alguns recadinhos, gente. Nós continuamos com os cultos online, chimarrão, Bíblia e oração, todas as quartas-feiras nesse horário, 19 horas, e também aos domingos, 18 horas. Todos os domingos, a não ser que esteja chovendo, nós temos o drive-thru pastoral, entre 15 horas e 17 horas. Por que só quando não estiver chovendo? Porque é ao ar livre, na frente do nosso templo. Você vai até o nosso templo de carro, sem precisar descer do carro, a gente vai até você, ora por você, e assim nós compartilhamos a palavra, batemos um papo e permitimos que você receba também a ceia do Senhor. Mas é preciso que não esteja chovendo para a gente poder realizar esse ministério. Então, todos os domingos que não estiver chovendo, drive-thru pastoral. Então, sempre um pouquinho antes de nós iniciarmos no domingo, um pouco depois do almoço, nós anunciamos através das redes sociais, através
do grupo de WhatsApp da igreja, se vai sair ou não. Então, estejamos conectados, porque nosso objetivo é estar lá todo domingo, acolhendo você, orando por você. Todos vocês, mas eu não sou ainda membro da Santa Semente, não tem problema, você pode se achegar até lá, será muito bem acolhido, nós estaremos orando por você, estaremos partilhando a palavra contigo, te acolhendo com alegria entre nós. E assim que o Senhor nos permitir, nós estaremos retornando com os cultos presenciais. Nós estamos analisando com a liderança da igreja a possibilidade de nós retornarmos aos cultos presenciais a partir deste domingo. Então, até domingo, nós estaremos divulgando nas redes sociais o nosso retorno ou não, ou a data, então, do retorno aos cultos presenciais, mantendo as regras de distanciamento, cadeiras distanciadas, o ambiente já preparado e higienizado, álcool gel na chegada, o pessoal que vai de máscara, né? Sem abraços, sem apertos de mão, ainda não podemos fazer isso, mas aos poucos retornando. Então, até o sábado, nós estaremos passando aí os dados e confirmando a data do retorno aos cultos presenciais. Né? E você que deseja receber uma oração, precisa conversar com alguém, entre em contato conosco. Você pode usar nosso WhatsApp, as redes sociais, o telefone, tem diferentes formas aí da gente se comunicar, da gente estar um pouquinho mais próximo, orando, compartilhando a palavra, nos ajudando mutuamente. E se isso não for suficiente, a gente pode ir até a sua casa. A gente pode ir até a sua casa para estar orando contigo. Então, entre em contato conosco, a gente vai estar agendando o melhor horário, vamos tomando todas as medidas recomendadas, as medidas de segurança e proteção, para que a gente possa estar mais pertinho, orando juntos ao Senhor, compartilhando a vida, compartilhando a palavra de Deus. Contem conosco, você não está sozinho, e é claro, o Senhor sempre é conosco, nos abençoando, nos protegendo. Amém? Queridos, Dona Rosane também compartilha pedido de oração pela saúde de 3 pessoas. Isso mesmo. Quem mais tiver pedidos de oração, coloque aí nos comentários e nós estaremos orando por essas pessoas, por essas intenções, logo depois da ministração da palavra. Queridos, nós estamos na série de pregações do sepulcro aos confins da terra. No primeiro dia da semana, no domingo, depois da morte de Jesus, quando as pessoas têm seus discípulos, né? Suas discípulas, ao terem contato, ao irem até o sepulcro, elas encontram aquele lugar vazio. Aquele lugar que, a princípio, calou a Jesus. Deteve Jesus, o Filho de Deus, ali por algumas horas. Aos olhos humanos, ele foi derrotado. Ele estava ali trancado. Não podia mais falar nada. Não podia anunciar a salvação para ninguém. Não podia mais libertar os oprimidos. Não podia resgatar os perdidos aos olhos do mundo. Mas para Deus, ele estava ali completando a obra. E no terceiro dia ele ressuscitou. Como esta notícia da ressurreição foi impactando a vida daqueles, os mais próximos de Jesus, automaticamente impactando e transformando a realidade no entorno deles. Esse é o nosso desafio com essa série de pregações que está sendo ministrada de forma especial aos domingos. E um dos assuntos que surgiu em meio a esta ministração desta série
é a questão da incredulidade, a falta de fé, como um obstáculo para vermos, reconhecermos a presença do Senhor junto de nós, ou ainda como obstáculo de vermos e sentirmos o sobrenatural de Deus ali, que está diante de nós. O exemplo foi o fato de que na maioria dos encontros de Jesus com, principalmente os primeiros, Maria Madalena não o reconheceu. Os discípulos de Emaús caminharam com Jesus por quilômetros, mas não o reconheceram. Tomé ele pediu uma prova. Ele queria tocar, ele queria meter a mão para ter a certeza daquilo, para então confessar a sua fé. Mas Jesus chega a Tomé e nos diz o seguinte: porque viste, creste. Porque tocaste, porque viste, você creu. Mas bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que não viram e creram. A questão que surge aqui diante de nós, em cima da qual nós estaremos ministrando a pregação de hoje, por que é importante ter fé? O que a Sagrada Escritura fala a respeito disso? A primeira referência, é claro, é o nosso Mestre e Senhor Jesus. O que ele nos ensinou a respeito? Algumas das passagens que falam a respeito da fé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. A partir do versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas tu podes alguma coisa? Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Até aqui é a palavra do Senhor. Sério, nesta cena, os discípulos de Jesus está diante de um menino possesso por um espírito imundo, que estava escravizando, que estava destruindo sua vida desde a infância. Era uma vida de escravidão. Várias vezes foi lançado ao fogo, à água, colocando sua vida em risco. E Jesus responde claramente àquele pai que tudo é possível ao que crê. Ou seja, aquele que tem fé. A fé vence o mundo. A fé nos dá acesso ao Pai. Nós vimos no domingo que sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade, sem fé, não podemos se achegar a Deus. Nós precisamos crer. Nós precisamos se livrar da dúvida e ter uma fé madura, viva. E isso nos dá livre acesso ao Pai. E comunhão plena com o Pai gera bênçãos,
bênção sem medida na nossa vida. E veja a oração daquele pai. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, na minha pequenez. Fortalece minha fé. Que a gente possa se prostrar diante do Pai, em oração, mas com fé. Sempre que algo estiver tirando o nosso sono, sempre que algo nos estiver trazendo preocupação, que a gente possa se achegar ao Pai, abrir nosso coração a Ele, clamar por bênçãos sobre nossas vidas, com fé. Seguindo, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas. O versículo 50. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas, o versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Jairo. Jairo estava com a sua filha muito doente. Detalhe que ele era chefe da sinagoga. Era alguém que conhecia a lei de Deus. Mas ele reconheceu em Jesus, era um religioso, mas ele reconheceu em Jesus como alguém que podia lhe dar esperança, como alguém que podia lhe livrar de todo aquele sofrimento. E ele vai, clama por sua filha. Quando estavam a caminho da casa dele, ao encontro da filha enferma, indo até onde ela estava, veio a notícia: Não incomodes mais o mestre, sua filha está morta. Nisso é que Jesus responde com essas palavras que nós relembramos aqui. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, não tenha medo. Não ouça isso. Não ouça o que dizem. Crê somente. E ela será salva. Chegando lá, ele adverte, inclusive, aqueles que estavam chorando. Ela não está morta, só dorme. Alguns, quem sabe, até podiam zombar de Jesus, porque era visível que ela estava morta. Ele a chamou de volta: Menina, levanta-te. E imediatamente ela se levantou. Inclusive o texto menciona que ela pediu algo para comer porque estava com muita fome. Não temas, crê somente. Naqueles momentos difíceis da nossa vida, quando muitas pessoas vêm a nós, não adianta você orar, não adianta você ir à igreja, não adianta isso, não adianta aquilo. Você já perdeu, você já foi derrotado. Não. Não ouça o que os outros lhe dizem. Foque no Senhor. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Creia. Isso será a chave para a sua vitória. Isto será a chave para a bênção na sua vida. Outro versículo. Evangelho de Mateus agora. Mateus capítulo 17. Capítulo 17, o versículo 20. A partir do versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntando em particular.
perguntando em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez de vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis ao monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E até poderíamos mencionar aqui o versículo 21, mas esta casta não se expele senão por meio da oração e do jejum. Os discípulos recebem diante deles alguém que estava sendo escravizado por um demônio. Algo que estava também tirando sua vida, sua liberdade, sua dignidade. Eles oram, eles fazem tudo o que estava ao seu alcance, mas não conseguem libertá-lo. Essa notícia vai até Jesus, ele vai até a cena, expulsa o demônio, liberta aquele jovem daquele demônio, e depois, em particular, os discípulos lhe perguntam: por que nós não conseguimos? E Jesus lhes responde: por causa da pequenez da fé deles. É preciso ter fé. Quando nós oramos, nós precisamos orar com fé. Com fé em Deus. Nesse caso, eles estavam expelindo um espírito imundo. Eles estavam expelindo um demônio. Palavras com autoridade em nome de Deus. Sabendo que Ele quer que seus filhos vivam, tenham uma fé digna. Tenham uma vida digna. Sejam curados, sejam libertos de todo o mal e sejam salvos. Esse é o desejo do Pai. Então, tudo aquilo que nos escraviza, que nos paralisa, que tira nossa dignidade, que tira nossa vida, Ele, o Senhor, nos livra de tudo isso, nos dá vitória por tudo isso, nos dando uma nova vida, restaurando-nos completamente. Mas é preciso ter fé. E aqui a palavra é interessante, né? É famosa esse versículo quando ele diz que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, esse grão que ele se refere é uma semente muito pequenininha, muito pequenina. É um grão de areia, praticamente. Ele diz que se nós tivermos a fé do tamanho desse grão, dessa semente, nós falaremos para uma montanha: sai daqui, e ela sairá. A fé que transborda montanhas. Busquemos essa fé. Ou como naquela passagem anterior, aquele pai que clamava: me assista em minha pequena fé. Me ajude em minha pequena fé. Aumente minha fé, Senhor. Queridos, o passo seguinte, para finalizarmos. Abra sua Bíblia agora em Tiago, capítulo 1. Tem a ver com fé, tem a ver com oração. Tiago, capítulo 1. Um dos versículos centrais. Muito importante esse ensino dos versículos 5 e 6 do primeiro capítulo de Tiago. Diz a palavra: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropere, e lhes será concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Esse é o centro
A questão central aqui é a orientação para aquela comunidade, para que eles buscassem sabedoria de Deus, que vem de Deus, não baseada em coisas humanas, em sabedoria humana, mas Deus, o Senhor. Mas aqui o foco da nossa pregação é esse segundo versículo. Peça, porém, com fé. Isso vale para toda e qualquer oração. Quando nos dirigimos a Deus, precisamos nos dirigir com fé, sabendo que já alcançamos. Quem sabe não daquela forma como pedimos, mas da forma com que realmente vai nos fazer bem. Da forma com que nós realmente precisamos, porque Deus, como Pai, sabe o que é melhor para nós. Eventualmente, a gente precisa dizer um não para Alice, para algum pedido que ela faz. Não por maldade, mas porque nós sabemos que aquele pedido que ela está fazendo, aquilo que ela deseja fazer, vai fazer mal para ela. Pode causar algum acidente para ela. Pode fazer mal para a saúde dela. Então é necessário dizer não. Mas é nosso desejo é fazer o melhor por ela. Dar o nosso melhor para que ela cresça com saúde, cresça em sabedoria, estatura e graça diante do Senhor. Esse é o nosso desejo. Se isso nós buscamos como seres humanos, falhos, pecadores, imagina Deus, que é santo, que é perfeito. É claro que Ele quer o melhor para seus filhos. É claro que Ele vai nos conceder bênçãos e bênçãos sem medida. Por isso, ao orar, imaginem, orar não crendo naquilo que a gente está pedindo ou não crendo que aquilo pode se realizar. É certo que não vai se realizar. Tiago chega a dar o exemplo daquele que duvida, é semelhante à onda do mar. Assim como ela pode ser gigante, poderosa, uma onda do mar, do nada ela desaparece. Parando o vento, ela vira em nada. E um outro detalhe, a onda do mar vai para onde o vento a conduzir. Ou seja, pela lógica, não chega a lugar algum. O crente verdadeiro sabe para onde vai. Seu destino é a vida eterna, é a eternidade juntinho do Pai Celeste. Salvação. Como mencionou o apóstolo Paulo, nós corremos a corrida que nos está proposta, sabendo que receberemos a coroa da glória, a salvação. Nós sabemos para onde estamos indo. Se cremos, nós sabemos para onde estamos indo. Por isso que naquele versículo que nós iniciamos o culto, Paulo vai se alegrar em meio à tribulação, em meio à privação, em meio a problemas que ele estava enfrentando. Ele se alegra pelo que Deus estava fazendo na vida dos outros, daquela comunidade, dos seus filhos da fé. Porque a sua vida estava focada em Deus. E ele consegue olhar os problemas com outros olhos. Encarar aqueles e se alegrar em Deus. Não pelo que ele tinha, porque ele tinha privações, segundo o texto. Não pelo momento que ele estava vivendo, porque também, segundo o texto, ele estava passando por tribulações. Mas ele se alegra no Senhor, pelo que o Senhor estava fazendo. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Quando orar, peça e peça com fé. E para finalizar, eu quero pegar os últimos versículos desta mesma carta de Tiago, que ele vai novamente fazer a referência à fé. Capítulo 5 de Tiago, a partir do verso 14. 13, aliás. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará.
e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração, o clamor do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuvas, e a terra fez germinar seus frutos. Elias era um homem semelhante a nós, com nossas limitações, com nossas fraquezas, também com nossas qualidades. Assim era Elias, um ser humano como outro qualquer. Mas com fé, ele orou diante de Deus, e Deus ouviu sua oração. Por isso, queridos, ao orar, orem com fé. Busquemos pela oração, pela leitura, pelo estudo da palavra, uma fé madura, uma fé viva. E isso nos fará mais que vencedores. Porque isso gera comunhão plena com o Pai. Comunhão, proximidade com o Pai. E por Ele, pela sua graça, nós somos mais que vitoriosos. Seja qual for o desafio, a tribulação que surgir diante de nós. Aquele que está perdido nele, podemos encontrar o sentido da vida. Aquele que está enfermo nele, no Senhor, pode encontrar a cura. Aquele que está enlutado nele, no Senhor, encontra conforto. Aquele que está alegre no Senhor encontra bênçãos, e bênçãos sem medida para seguir adiante. Seguir sua vida focado no Senhor. Sim, para qualquer situação, no Senhor nós encontramos refúgio. Por isso que precisamos nos desligar um pouquinho do mundo em certos momentos da vida e nos focarmos no Senhor. Lembra quando Jesus, no Evangelho, nos relatos dos Evangelhos nos mostram isso. Quando Jesus se desligava um pouco da multidão, da confusão que muitas vezes em meio que ele estava ali vivendo, e se afastava para um lado, para ali a sós conversar, orar com o Pai. Nós precisamos disso. Desligar a televisão, desligar os noticiários, nos desligar um pouco das redes sociais e nos focar em Deus. Busque esse momento a sós com Deus diariamente, com fé, e você verá o resultado disso em sua vida. Amém? Que essa palavra multiplique a 100 por 1 no seu coração. Domingo nós seguimos. E nas próximas 2 pregações, domingo e quarta-feira, nós estaremos dando aqui as chaves. De certa forma, a gente já tocou nesse assunto, mas trazendo a narrativa bíblica sobre como nós podemos vencer a incredulidade, a falta de fé. Então, foque no Senhor, se conecte conosco e vamos juntos crescer na fé. Buscar os instrumentos que nos são necessários para vencermos toda a dúvida, toda a incredulidade, toda a falta de fé. Amém, queridos? Vamos lá, vamos orar. As intenções que os irmãos colocaram, trouxeram até nós. Nós oramos pela saúde de nossos queridos Alzirinha, Anita, Cleusa, Gilmar, também Suelen. Nós também pedimos pela família da Dona Maria, com essas intenções, com as intenções que cada um traz em seu coração. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Querido Deus, nós nos prostramos diante de Ti, te louvando, te agradecendo pela palavra aqui ministrada, por nos dares acesso à Tua palavra,
e nos permitirmos que sejamos por ela instruídos, capacitados, fortalecidos, confortados, inspirados. Obrigado, Jesus, por seres este Pai zeloso que se revelaste na Sagrada Escritura, que tens cuidado de nós, que tens estado ao nosso lado, mesmo que muitas vezes nós viramos as costas para Ti, mesmo que muitas vezes nós deixamos de lado o que nos ensinas através da Sagrada Escritura. Mas nós sabemos e aprendemos através da Sagrada Escritura que está sempre ao nosso lado, pronto a nos resgatar, a nos trazer de volta, a restaurar nossa vida. E é nessa fé, nessa certeza, que nós nos aproximamos com o coração agradecido, te louvando, te agradecendo pela nossa família, pelo alimento que temos, por quem somos, pelo que temos, sabendo que tudo isso é graça, é bênção que vem da tua parte sobre nós. Obrigado por essa ferramenta que nos conecta, que faz com que nós vençamos a barreira da distância e juntos, conectados, unidos em oração, nos prostremos diante de Ti. Pai querido, nós te louvamos pela caminhada da Anglicana Santa Semente, dessa família de fé que Tu nos constituíste. Guia nossos passos, guia nossas vidas. E assim, ó Pai, na Tua presença, nós queremos orar de forma especial pela saúde de Alzirinha, Anita, Cleusa, Gilmar, Sueli. E todos irmãos nossos, dos quais nós não lembramos os nomes, mas Tu os conheces. Visita, Senhor, a cada um com Teu poder e graça. Derrame das Tuas bênçãos, derrame da Tua paz. Opera a cura, opera do Teu conforto, da Tua paz sobre a vida desses Teus filhos, bem como daqueles que os acompanham. Fortalece e anima também os médicos, os profissionais da saúde que os acompanham, que os assistem. Sê com eles, ó Pai, derramando sobre eles a Tua bênção, a bênção da saúde. Também nós pedimos pelas nossas famílias. De forma especial aqui, oramos pela família da Dona Maria, que clama por bênçãos, pelo Teu cuidado sobre seu lar, sobre sua família. E assim, nós lembramos e colocamos todas as nossas famílias. As famílias que de uma ou de outra forma estão conectadas à família Santa Semente. Visita, Senhor, cada lar. Essas famílias que se conectam conosco através desta live, através desse vídeo. Visita cada um, Senhor, com Teu poder e graça. Derrame paz, ó Deus, sobre os nossos lares. Porque nós reconhecemos que sem Ti nada somos. E somente em Ti nós encontremos a paz verdadeira. A paz que o mundo não pode nos dar. Nesse tempo tão difícil, tão desafiador, nós nos refugiamos em Ti, sabendo que em Ti nós temos vida e vida em plenitude. Assim, ó Pai, acolha as nossas orações e derrame sobre nós as Tuas bênçãos. Nos anime, nos fortaleça na fé. Aumenta a nossa fé, ó Pai. É o que nós te clamamos, te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Lembrando o nosso próximo encontro, domingo, 18 horas, através dessa live, através desse espaço. Sempre lembrando aqui, né, que precisares conversar com alguém, entre em contato conosco. Lembrando que de terça a sexta-feira o Templo da Anglicana Santa Semente está de portas abertas. Nosso endereço,
Rua Arthur Camargo, número 22. Estamos de portas abertas, eu estou lá para conversar contigo, orar contigo. Então, reserve um tempinho, vá até lá. Se esse horário não é bom para você, entre em contato conosco, vamos estar agendando o melhor horário para irmos até sua casa, tomando todos os cuidados recomendados para estarmos orando juntos, nos prostrando na presença de Deus, buscando refúgio na presença de Deus. Pessoal, família Aline, Willer, Ana Ione, seu Mário, Jesus os abençoe. Ainda não tinha saudado essa família. Se mais alguém está conectado conosco, Jesus os abençoe. Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre todos, hoje e por todos sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo, aleluia.